Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 24. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 24. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 10, Gênesis 24, a partir do versículo 10. Está escrito assim: E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar a água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu até a fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de 0,5 siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 siclos de ouro, e perguntou-lhe: De quem és filha? Faze-mo saber, peste. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, filha de Naor. E disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e um lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença e diante da tua santa palavra, Pai. Neste momento nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, aos nossos corações através da tua palavra. Senhor, nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. Sabemos que, Senhor, a tua palavra, Senhor, ela não deve ser somente ouvida, mas ela deve ser ouvida e praticada. Nos dê, Senhor, sabedoria para entendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite através da tua palavra. E que o nosso coração seja uma boa terra. E, Senhor, dê condições da tua palavra, Senhor, germinar, nascer, crescer e frutificar abundante. Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar agindo e trabalhando sobre os nossos corações, preparando-nos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida. Coloca, Senhor, as tuas palavras na minha boca. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este texto nos mostra o servo de Abraão. Capítulo 24 começa com Abraão chamando o servo
e esse era o servo que estava encarregado sobre toda a sua casa, era o mais honrado. E ele chama e ele dá uma missão para esse servo. E esse servo vá até a sua terra natal e encontre lá, dentre a sua parentela, uma moça para casar com seu filho Isaque. Esse servo, então, de Abraão, ele é testemunha de tudo que Deus tem feito na vida de Abraão. Ele tem visto como Deus tem abençoado Abraão, ele tem visto como Deus milagrosamente fez com que Isaque nascesse. Ele tem visto, ele tem sido testemunha de milagres na vida de Abraão e da fidelidade de Abraão. E ele questiona com Abraão: olha, se eu for até lá e a moça não quiser vir, eu levo teu filho para lá de novo? Aí Abraão diz: não, guarda-te de levar meu filho para lá. Lá não é o nosso lugar. Nosso lugar é aqui. Você não vai levar meu filho para lá, não. Se você for até lá e a moça não quiser te seguir até aqui, você está desobrigado dessa missão, desse juramento. E esse servo, então, ele ouve, ele jura com Abraão, ele vai fazer isso. E aqui, a partir do versículo 10, começa a jornada desse homem. Ele pega 10 camelos dos camelos de Abraão e ele parte para atravessar o deserto e até chegar na cidade onde Naor está. E a palavra do Senhor diz que é uma jornada longa, não é uma jornada pequena, não. Ele levou vários dias naquele deserto. Foi uma jornada bem difícil, uma jornada desgastante. Mas a palavra de Deus diz que quando ele chega naquele lugar, junto ao poço que estava ali, a primeira coisa que ele faz é orar a Deus. E ele pede para Deus um sinal. Ele pede aqui no versículo 12: dá-me um bom encontro e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. E eu estava ali lendo e meditando nessa tarde, e o Senhor estava ministrando ao meu coração sobre a importância de nós buscarmos a direção de Deus para as nossas decisões. Como é importante nós buscarmos uma direção de Deus. Como é importante nós orarmos e confiarmos na direção de Deus. Porque muitas vezes nós oramos, mas muitas vezes nós já oramos determinando aquilo que nós queremos como resposta de Deus. Que sentido? Olha, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Mas ele não pediu, ele pediu um sinal. Seja a moça que fizer isso, que seja ela. Se nenhuma moça fizesse, não seria o sinal. Mas ele apresentou diante de Deus e ele pediu um sinal, ele pediu uma direção de Deus. Ele estava disposto, ele não sabia que moça que era, ele não disse: aquela moça, eu quero que aquela moça faça isso. Ele disse: olha, vão vir muitas moças aqui, é o horário em que as moças vêm, vão vir várias aqui, como é que eu vou saber qual delas é a moça que o Senhor tem preparado? Eu preciso de um sinal. E aí ele pede: Senhor, a que fizer isso, então essa vai ser a que o Senhor tem preparado. É diferente quando você deixa a direção nas mãos de Deus do que quando você diz: Senhor, eu preciso que aquela pessoa faça isso por mim. É diferente, você já escolheu a pessoa, você já limitou aquilo que Deus poderia fazer. Ele não sabia, não conhecia a Rebeca, ele não sabia de nada. Ele está ali confiando na direção de Deus. Vamos dizer assim, poderia ser um horário que Rebeca não viesse. Mas ele colocou tudo nas mãos do Senhor, ele apresentou nas mãos do Senhor. E ele deixou que o Senhor guiasse, e ele deixou que o Senhor dirigisse, e ele deixou a resposta nas mãos de Deus. E nós temos que aprender a fazer isso, deixar a resposta na direção do Senhor. Eu estou lendo no meu devocional diário, ali em 1 Crônicas, e eu estava lendo justamente ali quando Davi, logo que ele se torna rei sobre todo Israel, a palavra de Deus diz que os filisteus, quando ouvem que Davi se torna rei de Israel, eles se reúnem, eles se levantam e vêm para combater Israel. E antes que Davi saia para combater os filisteus, a palavra de Deus diz que ele consulta ao Senhor. Diz: Senhor, sairei contra eles? O Senhor vai me dar vitória contra eles? E a palavra de Deus diz para ele: pode sair que eu vou te dar vitória. E a palavra de Deus diz que sob a direção da palavra do Senhor, Davi vai e Davi vence os filisteus. Tem uma vitória muito grande.
A vitória dele é tão grande que os filisteus, quando fogem, eles abandonam seus deuses. Não era costume deles abandonar os deuses. Eles abandonam seus deuses no campo de batalha, e Davi manda que aqueles ídolos sejam todos destruídos, queimados. E a palavra de Deus diz que logo em seguida os filisteus se reúnem novamente e vêm de novo no mesmo lugar para pelejar contra Davi. E Davi, antes de sair de novo contra eles, mais uma vez Davi vai orar. Mais uma vez Davi vai buscar a direção do Senhor. Ele diz: Senhor, os filisteus vieram novamente, sairei como antes? Eu vou como o Senhor me deu a direção da outra vez? Eu vou da mesma maneira, eu vou enfrentá-los? Aí Deus diz para ele: não, dessa vez você vai fazer diferente. Dessa vez você vai rodear por detrás deles e vai ter um bosque de amoreiras. Você fica lá no bosque quietinho. Fica lá no bosque. Quando você ouvir sobre a copa das árvores, um barulho como se de cavalos passando pela copa das árvores, então é o momento de você sair para a batalha. Porque eu saí na frente de você para te dar a vitória. E a palavra de Deus diz que Davi então obedece à palavra do Senhor, ele vai, rodeia por detrás dos filisteus, fica no bosque com seus soldados quietinho, esperando, e no momento que ele ouve aquele barulho, como se fosse um barulho de cavalos passando pela copa das árvores, então ele sai com seu exército, e aí ele derrota os filisteus de uma maneira extraordinária que eles não voltam mais. E o que nos mostra isso? Nos mostra Davi, um homem que sempre vai buscar a direção de Deus. Nosso erro muitas vezes é que a gente age no impulso. A gente age na nossa capacidade. A gente deixa para orar quando não deu certo, quando tudo deu errado. Quando a gente tentou e fracassou, quando a gente tentou e deu errado, quando a gente se esforçou e não tem mais jeito, aí a gente vai orar. E nós temos que orar antes. Esse homem aqui, quando ele chegou, o servo de Abraão, ele não ficou lá tentando 1, 2, 3, falar com várias moças, para depois ele orar: Senhor, e aí? O que eu faço agora? Não. A palavra de Deus nos mostra que antes dele falar com qualquer moça, antes dele ver qualquer moça, antes dele pensar qualquer coisa no seu coração, ele vai orar. Ele vai pedir de Deus uma direção. Ele vai pedir de Deus um sinal, ele vai pedir de Deus uma resposta, e é isso que nós precisamos fazer. Colocar a Deus em primeiro lugar, deixar Deus guiar, deixar Deus dirigir, deixar Deus dar uma direção, e aí você vai na direção que Deus te deu. É o que Davi fez. Quando os filisteus vêm, Davi era um guerreiro, irmãos. Davi já tinha matado Golias, Davi, a serviço de Saul, já tinha enfrentado os filisteus várias vezes. Quando você lê ali, você vê que chegou um ponto que Davi venceu tantos inimigos, e a maioria das suas vitórias foram sobre os filisteus, e as mulheres começaram a cantar quando eles voltaram da batalha: Saul feriu os seus milhares, Davi os seus 10 milhares, de tantas vezes que Davi tinha vencido os inimigos. Saul fica com ciúmes, e por causa dessa palavra ele começa a perseguir a Davi por causa dos seus ciúmes. Mas notem que todo Israel sabia que Davi era alguém que tinha sido bem sucedido todas as vezes que ele tinha enfrentado os filisteus. Sempre que ele saiu para enfrentar os filisteus, ele voltou com a vitória. Ele voltou vitorioso, ele voltou com glória daquela batalha. Mas quando os filisteus vêm, ele não vai no ímpeto: eu já venci eles tantas vezes, eu sei o que eu estou fazendo. Não, os filisteus de novo, já venci eles tantas vezes, de novo, é mais uma vitória. Se ele fizesse isso, ele estaria confiando em si mesmo. Estaria orgulhoso, estaria na presunção do seu coração. Mas a palavra de Deus nos mostra em Davi um homem que se humilha perante o Senhor, que vai orar primeiro, que vai buscar primeiro uma direção do Senhor, e ele não vai fazer aquilo que passa na sua mente nem no seu coração. Ele vai buscar a direção de Deus para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Esse é o segredo da vitória de Davi. É por isso que várias vezes ele vai vencer e nunca Davi vai ser derrotado. Você vai ver no relato bíblico que nunca Davi vai ser derrotado. Por quê? Porque Davi era o valentão. A gente sabe que ele era valente. Porque ele enfrentou Golias, ele era um menino, enfrentou o leão, enfrentou o urso. Ele ia para a batalha, ele ia com garra. Ele era um valoroso. Quando ali o Absalão, seu filho, conspira contra ele, e os
Ele está sendo aconselhado para perseguir ali Davi. Absalão fica com a maioria do exército de Israel e Davi foge com poucos homens. Eles vão reunir os homens para ir atrás de Davi, mas eles têm medo. Falam, ó, todo Israel sabe que teu pai é homem valoroso, é valente. Não dá para ir de qualquer maneira. Nós estamos em muito maior número, mas não é assim que nós vencemos o teu pai, porque teu pai é homem valente. Então Davi era um homem valente. Era um homem experimentado na batalha, mas não era alguém que confiava em si mesmo. Era alguém que confiava no Senhor. Era alguém que buscava a direção de Deus. E nós precisamos buscar a direção de Deus e confiar no Senhor. A resposta certa vem dos lábios do Senhor, está escrita em Provérbios. O homem tem muitas imaginações no seu coração, mas a resposta certa, aquela que não falha, aquela que não vai te colocar numa furada, aquela que vai te dar uma direção na certeza da vitória, é a palavra que sai da boca do Senhor. Porque a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. A palavra que sai da boca do Senhor, ela certamente se cumprirá. Deus não é homem que mente, Deus não é filho de homem para se arrepender, diz a palavra do Senhor. O que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele promete, Ele faz. Então Davi tem essa segurança de buscar a direção de Deus, porque ele sabe, e quando Deus dá uma direção, eu posso ir tranquilo, a vitória é minha. Não é na minha força, não é na minha capacidade. Lembra quando ele foi enfrentar Golias? O que ele disse? Todo mundo estava dizendo para ele, não vai enfrentar Golias. Você é um menino, você não tem experiência na guerra, você não sabe manusear uma espada, você não sabe vestir uma couraça, você não sabe manusear um escudo. Você não tem habilidade, você não foi treinado para a guerra, Davi. E a resposta de Davi é, o Senhor vai dar vitória ao teu servo. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor que me deu vitória sobre o leão, o Senhor que me deu vitória sobre o urso, o Senhor vai entregar esse filisteu nas minhas mãos. Então Davi não confia em si mesmo. Davi não pensa, nossa, eu sou valente mesmo. Ó, veio o leão, eu pulei em cima. Veio o urso, eu sou um cara... né? Só o cabra macho mesmo, né? Ele podia pensar. Não. Davi está confiando no Senhor. Davi está buscando a direção do Senhor. Aleluia. Porque quando Deus nos dá a sua palavra, irmão, a gente é feliz por andar no caminho do Senhor. Esse homem saiu lá da Canaã, atravessou o deserto e chegou lá na Mesopotâmia, buscando uma direção de Deus. E ele pede, Senhor, a minha jornada tem que prosperar. E para eu saber que a minha jornada vai prosperar, eu preciso de uma resposta do Senhor. É a tua palavra que vai me dar certeza, Senhor, de que eu fiz o correto, de que eu estou no lugar certo, de que, Senhor amado, a tua beneficência sobre Abraão vai se confirmar. A palavra de Deus diz que Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ele está orando aqui no verso 14, no verso 15, diz, antes que ele terminasse de orar, chegou Rebeca. Quando a gente se humilha, quando a gente busca a direção de Deus, quando a gente fala, eu não vou dar nenhum passo. Lembra quando os filhos de Israel pecaram e fizeram um bezerro de ouro e transgrediram? A palavra de Deus diz que Moisés quebrou as tábuas da lei ali, ficou irado, pegou aquele bezerro de ouro, esmiuçou ele, misturou na água e deu para o povo beber. Depois ele sobe no monte para pedir perdão ao Senhor por causa do pecado do povo. Deus fala para ele, olha, eu não vou no meio de vocês mais. Porque esse povo é muito rebelde, esse povo é muito desobediente. Se eu subir com vocês, Moisés, eu vou acabar com esse povo. E Moisés fala uma coisa para Deus, irmãos, que a gente tem que gravar no nosso coração. Moisés disse assim para o Senhor, Senhor, perdoa esse povo. Senhor, esse é o teu povo, esse é um povo rebelde, sim, mas perdoa o seu pecado, perdoa a sua iniquidade. E depois Moisés diz assim para o Senhor, Senhor, se o Senhor não subir conosco, não nos faça sair daqui. Moisés está dizendo, eu não quero dar nenhum passo fora da tua direção. Eu não quero dar nenhum passo se o Senhor não for comigo, se eu não estiver certo de que o Senhor está comigo. É isso que nós precisamos entender, irmão. Muitas vezes os problemas acontecem na nossa vida porque a gente está andando sem a direção do Senhor, porque a gente está tomando atitude sem a direção do Senhor, porque a gente não ora, porque a gente não busca, porque a gente não tem paciência de esperar até Deus nos dar uma resposta.
Salmo 40 é um salmo de Davi que eu acho maravilhoso. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Quer dizer, Davi está dizendo: olha, eu orei até receber a resposta do Senhor. Enquanto eu não recebi a resposta do Senhor, eu não parei de clamar. Eu esperei a direção do Senhor, eu esperei. Tem resposta de oração, irmãos, que vem rápido. Essa aqui é o exemplo ele nem terminou de orar, a resposta já chegou para ele. Mas tem momentos que você vai ver, o próprio Isaac aqui, ele vai casar com Rebeca, a palavra de Deus diz que Rebeca vai ser estéril, e ele vai orar 20 anos por ela, para que ela possa engravidar. 20 anos. Olha quanto tempo demorou para que Rebeca recebesse o milagre de poder ser mãe. E o que Isaac fez durante esses 20 anos? Esperou pacientemente pelo Senhor. Naquela época ele já tinha um exemplo negativo do pai dele. Ele poderia dizer: olha, já que Rebeca é estéril, já que Rebeca não tem filhos, e eu tenho a promessa de que eu vou ser pai de uma multidão de nação, eu vou arrumar outra mulher. Meu pai teve lá Agar, teve filho com Agar, eu também vou arrumar uma outra mulher. Ele poderia ter pensado nisso. Mas a palavra de Deus diz que Isaac era temente ao Senhor. E porque ele era um homem temente ao Senhor, ele esperou no Senhor. Ele ficou orando, a palavra de Deus diz que ele orou instantemente por Rebeca, sua mulher, até que ela viesse a conceber. Esse é um exemplo para nós, irmãos. Nós somos muito imediatistas. Muitas vezes tem coisas que Deus vai fazer assim, mas tem coisas que vai demorar. E nós temos que aprender a esperar no Senhor, a não sair da direção do Senhor. O pecado de Saul que fez com que Deus rejeitasse a ele, uma das coisas que Deus rejeitou a Saul foi porque Saul era impulsivo. Saul não sabia esperar. Samuel disse para ele: olha, espera 7 dias antes de você ir guerrear contra os filisteus, porque eu vou lá, vou oferecer sacrifícios ao Senhor, vou consagrar você e o povo. E a palavra de Deus diz que deu o 7º dia, Saul está desesperado, agoniado. Samuel não vem, Samuel não vem, Samuel não vem. E aí ele começa a olhar e parece que os soldados estão tudo indo embora. E ele fala: olha, Samuel não vem, traz um carneiro lá, eu mesmo vou fazer o sacrifício. A palavra de Deus diz que ele terminou o sacrifício, Samuel chegou. E diz para ele: que fizeste? Agiste neciamente. Te precipitaste por quê? Eu não falei 7 dias? Não terminou, hoje não é o 8º dia não, meu filho. Hoje ainda é o 7º. Eu cheguei dentro do prazo que eu falei para você, que eu combinei com você. Por que você não esperou? Por que você se precipitou? Por que você agiu neciamente? Hoje o Senhor teria confirmado o reino na tua mão. Mas porque você se precipitou, o Senhor vai buscar alguém que seja segundo o coração dele. Irmãos, muitas vezes nós perdemos a bênção quando nós agimos precipitadamente. Quando a gente age no impulso, quando a gente age na emoção, quando a gente deixa os nossos sentimentos falarem mais alto do que a voz de Deus. Não deixa os seus sentimentos falarem mais alto que a voz de Deus. Não deixa o teu impulso, não deixa a tua falta de paciência, não deixa a tua ansiedade falar mais alto que a voz de Deus. Espera no Senhor. A Bíblia diz assim: humilhar-vos sob a potente mão de Deus. Fica quietinho lá. Fica quietinho lá. Não age precipitadamente, fica esperando no Senhor, porque no momento certo Deus vai agir. É porque a gente fica ouvindo os ditados do mundo, e a gente ouve a conversa de fora, e muitas vezes a gente se precipita. Todo mundo já ouviu falar: Deus tarda, mas não falha, não é verdade? Isso é uma mentira. Deus não tarda não. A palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus declara que há tempo determinado para todas as coisas. Deus tem o tempo dEle. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Ele sabe o tempo certo de agir. Ele sabe o tempo certo de manifestar o poder e a glória dEle nas nossas vidas. O que nós temos que fazer? Esperar. Vai orando, não pode desanimar, não pode desistir, não pode retroceder. Olha, a palavra de Deus diz que Isaac orou instantemente. 20 anos. 20 anos ele orou, instantemente. A palavra de Deus diz que Abraão esperou o nascimento de Isaac 25 anos.
Pastor, quer dizer então que eu vou esperar 20 anos? Quer dizer que eu vou esperar... Não sei, eu estou dando exemplo para você. De repente, com você seja diferente. Porque Deus nos trata individualmente. O que Deus fez com Abraão e da maneira que Deus fez com Abraão, não é o que Ele vai fazer com você. Porque você não é Abraão. Você é diferente, Deus te conhece. Deus conhece a tua particularidade. Salmo 139 é tão maravilhoso que diz que Ele nos conhece de uma maneira tão gloriosa que ainda a palavra não saiu da nossa boca e Ele já sabe o que vamos dizer. De longe Ele entende os nossos pensamentos. Ele nos conhece na nossa individualidade. Ele sabe quem nós somos, o nosso assentar, o nosso levantar. Ele conhece aquilo que passa na nossa mente. Ele conhece aquilo que passa no nosso coração. Ele conhece as nossas ansiedades. Ele conhece as nossas fraquezas. O Salmo 103 diz que Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos limitados. Ele nos conhece, então Ele vai agir conosco na maneira individual para nós. Mas é o tempo certo, é a direção certa. Aleluia! Glória a Deus, eu fico maravilhado, porque esse homem aqui, quando ele viu o agir de Deus, a palavra de Deus diz no verso 26, ele se inclinou e adorou ao Senhor. Ele reconheceu, não, isso aqui não é coincidência, gente. Isso aqui não é a obra do acaso, isso aqui é a mão de Deus. Como é que a primeira moça que sai aqui é justa a Rebeca? Como é que aquilo que eu falei ela fez? É Deus, é o agir de Deus, é Deus. Ele, no verso 27, ele diz, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho, à casa dos irmãos de meu Senhor. É assim, irmão. Quando você busca a direção de Deus, quem é que vai guiar o teu caminho? É o Senhor. O Senhor não vai te levar no endereço errado, pode ficar tranquilo. O Senhor não vai te colocar numa furada. O Senhor não vai te levar aonde não tem bênção. Deus vai te levar exatamente na bênção. O Senhor vai te levar exatamente na vitória. O Senhor vai te conduzir exatamente na resposta. Ele vai te conduzir, meu irmão amado, aonde você vai se alegrar nele. Aleluia! Ele não é mau. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é justo, Deus é misericordioso. Se você buscar ao Senhor, se você colocar Ele na frente, sob cada direção, você buscar a resposta dEle, você nunca vai ser frustrado. Nós vamos viver como Davi. Cada vez que a gente enfrentar o problema, nós vamos ter vitória. Se a gente fizer como Davi, sempre buscar a direção de Deus, sempre buscar uma palavra do Senhor, para cada problema, para cada adversidade, para cada inimigo que se levantar, se a gente sempre buscar o Senhor, nós vamos experimentar o que Davi experimentou, nós nunca vamos experimentar derrota. Mas nós temos que colocar Deus na frente. Nós temos que buscar a direção do Senhor, nós temos que deixar Deus ir na frente. Quando Deus tirou os filhos de Israel e estava conduzindo eles pelo deserto, a nuvem da glória de Deus ia na frente. E os filhos de Israel iam olhando para a nuvem e andando. Se aquela nuvem virasse para a direita, eles viravam para a direita. Se virasse para a esquerda, eles viravam para a esquerda. Se ela parava, eles paravam. Se ela caminhava, eles caminhavam. O que a nuvem fazia, eles faziam. Se eles passassem na frente da nuvem, eles saíam da direção de Deus. Se a nuvem virasse para um lado, eles fossem para o outro, saía da direção de Deus. É isso que nós precisamos entender. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que se revela, Pai. O Senhor não é um Deus que se esconde. O Senhor não é um Deus que foge, não, Senhor. O Senhor é um Deus presente, diz a Tua palavra, Pai. Um Deus que tem prazer em falar conosco. Um Deus que tem prazer em se revelar a nós. Um Deus que tem prazer em vir ao nosso encontro, ó Pai. Aleluia. A Tua palavra diz, ó Pai, que Adão pecou. E por causa do seu pecado ele se escondeu, mas o Senhor não se escondeu dele, aleluia. Adão se escondeu do Senhor por causa da vergonha do seu pecado, por causa da culpa pelo seu pecado, mas o Senhor não se escondeu dele, aleluia. O Senhor veio, aleluia, e o Senhor chamou por ele Adão, aleluia. O Senhor já sabia onde ele estava, Pai, mas o Senhor deu a oportunidade dele se humilhar perante o Senhor, aleluia. Esse é o nosso Deus.
Um Deus que quando a gente grita por socorro, Ele diz, eis-me aqui, aleluia. Um Deus que está sempre pronto para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. A tua palavra nos mostra este homem orando, a primeira atitude dele foi orar. Que a nossa atitude primeiro seja de orar, seja de buscar ao Senhor, seja de buscar a tua face, seja de buscar uma palavra da tua boca, seja de buscar uma direção do Senhor, aleluia. E essa seja a nossa primeira atitude, ó Pai. Porque quando nós fazemos isto, nós não nos frustramos. Porque quando nós buscamos a direção do Senhor, não tem como dar errado. Nós não vamos ser derrotados, nós vamos sair vitoriosos. E a tua palavra diz, ó Pai, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Porque o Senhor vai na frente, aleluia. Oh, como o Senhor diz ali através de Isaías, eu vou adiante de ti, aleluia. Eu quebro as portas de bronze, eu despedaço os ferrolhos de ferro, aleluia. É o Senhor que abre porta e que ninguém fecha, que fecha a porta e que ninguém abre, aleluia. É o Senhor que nos dá uma direção certa, é o Senhor que não nos deixa confundidos, aleluia. É o Senhor que opera maravilhas e que faz sinais, ó Pai. E nós saibamos, ó Pai, andar na direção da tua palavra, na obediência, na submissão, ó Pai, à tua vontade. E nós possamos buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, para que assim como este servo experimentou milagre na sua vida, nós venhamos experimentar milagres na nossa vida, Pai. Sempre que colocarmos o Senhor na frente, possamos ter a certeza da vitória, a certeza do milagre. Oh Senhor, cobre-nos com teu sangue, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.